como nós vamos trabalhar com a parte do avesso para dentro da bolsa, eu já coloquei aqui 3 marcadores, que é onde nós vamos ter aumentos, tá? Então, na verdade, nós vamos ter um aumento aqui, o outro aqui. E agora, juntos, nós vamos colocar o marcador e vamos ter mais 2 aumentos, tá? Este aqui foi só para mim marcar o meio, então eu já posso tirar para não confundir, tá? E agora, nós vamos achar o meio aqui também. Agora, eu vou contar 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, e no 6º ponto eu vou colocar o marcador, que é onde vamos fazer o aumento. Da mesma maneira aqui, com a agulha mais fina, vocês olhem, aqui temos uma carreira de pontos baixíssimos, né? E entre uma carreira e a outra, nós temos essas alcinhas aqui, que estão aqui escondidinhas, ó, tá? Então, nós vamos pegar com a agulha mais fina para facilitar, tá bem? Vou pegar essa alcinha aqui, que foi de um dos pontos baixíssimos que fizemos. Então, ficou essa alcinha e vou pegar mais essas 2 alcinhas aqui da correntinha, 1 e 2, ficando assim com 3 fios na minha agulha, que é aqui aonde que vai ter essa estrutura toda que eu tava falando para vocês. Aí você só busca, pega a sua agulha que você estava trabalhando, que no caso da minha é o número 6, eu já posso esconder esse fiozinho agora também, tá? E faz a correntinha formando o seu ponto baixo. Então, busquei a alcinha que está ali dentro, aí busquei 1 e 2 alcinhas da correntinha. Busquei o fio, lembrando sempre de dar essa altura, e faz o seu ponto. Busca o fiozinho lá dentro, essa alcinha escondidinha, buscou as 2 alcinhas por baixo do fiozinho que estamos escondendo já. Dei a minha alturinha e faço o ponto baixo. Então, vai ser dessa maneira que nós iremos fazer por toda a volta, tá? Então, peguei 1, peguei 2 e peguei 3. Então, tu sempre vai ficar com 3 alcinhas na agulha. Vou mostrar para vocês como é que tá ficando aqui atrás também, ó. Então, ficou assim na frente e atrás vai ficar assim, vai sobrando uma alcinha só aqui. E aqui é onde a gente vai ter a estrutura da nossa peça. Por aqui vocês já vão tendo uma noção, ó, de como vai ficando firme. Porque se fôssemos fazer como fazíamos uma vez, essa base, ela não ia ficar tão estruturada dessa maneira, essa lateral, porque não pegávamos 3 alcinhas. Nós pegávamos uma alcinha só da correntinha e um nozinho atrás. Então, dá toda a diferença, até porque os pontos baixíssimos centrados que eu falei, eles ficam mais firmes do que se pegássemos somente nas correntinhas em cima do ponto, né? Fez um ponto e aqui é o nosso aumento. Então, vamos colocar 2 pontos juntos no mesmo ponto de base, ficando assim. E agora sim, nós seguimos por toda a volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, sendo que aonde eu tenho os marcadores,
Então, eu irei fazer 2 pontos. Chegando agora aqui no final, eu tenho meu último pontinho. E agora, vamos fazer a união da carreira, tá? Vamos dar altura. Isso aqui é exatamente igual como vínhamos fazendo na nossa base. Coloquei a agulha voltada para a minha pontinha, pega a alcinha e leva lá para trás. Aqui também, se quiseres colocar o marcador, fica bem à vontade, faz como você achar melhor, tá? Aí ajustou, lembrando de deixar mais ou menos no mesmo comprimento das outras correntinhas, tá? E aí, agora, veja aqui aonde que está puxando, é exatamente aqui embaixo, aonde ela está saindo, né? Vou introduzir a minha agulha e vou sair aqui atrás, entre as 2 alcinhas do ponto, bem no meinho. Busca o fio que vem do novelo, traz para frente. Pega a alcinha que está no marcador e faz a correntinha formando o seu ponto baixo. Ponto baixo centrado, né? Agora, nós vamos para o lado. Lembram quando eu explicava lá que temos uma correntinha, 2 correntinhas que ficam em cima do nosso ponto. Na junção das correntinhas, aonde elas juntam aqui, exatamente no meio do Vzinho, das 2 alcinhas, bem no meio, agora eu vou introduzir a minha agulha. Olhando lá atrás, se saiu no meio das 2 alcinhas. Busca o fio que vem do novelo. Aí, dá essa altura, não esquece de dar alturinha, busca o fio do novelo e faz o ponto baixo. O que você pode fazer, ó? Acabou a carreira, você pode arrumar antes de subir para a próxima carreira. Pode arrumar ela assim, mas não puxa, tá? Nunca puxa com força o seu crochê. Nessa carreira e nas outras, nós não teremos aumentos, tá? O nosso aumento foi somente lá na primeira carreira. Vamos fazer 5 carreiras de pontos baixos centrados. Cheguei aqui, fiz a junção da carreira. E agora, como eu falei antes para vocês, vamos arrumar a peça, mas sem puxar, ó. Só vai arrumando com os seus dedos, porque olha como ele fica assim para fora. E se você arrumar, ele já vai ficar arrumadinho no lugar. Então, por isso que eu falei, cada carreira você arruma, tá? Que aí a sua peça não vai deformando e ela vai ficar toda bonitinha. Aqui nem se percebe a nossa junção, ela fica super firme. Dá uma olhada, bate nela e a peça não deforma, viu? Confia em mim, quando eu falo que eu vou dar dicas importantes é porque isso vai acontecer, tá? Agora a gente vai seguir a nossa bolsa fazendo o ponto triângulo. Coloquei um ponto a mais em cada lateral, sendo 4 pontinhos a mais, né? Eu tinha 78 pontos, agora eu estou com 82. Se o seu ponto é muito soltinho, não coloca esses pontos aqui, tá? E se ele é bem apertadinho, você tem que colocar, porque aí a sua peça não vai inclinar, não vai entrar formando o chapéuzinho, tá? Olha só, pela volta toda. A base tá bem certinha. Olha, se eu largar ela, olha só,
ela tá super firme, tá? Veja. Então, cuida muito do seu ponto, tá? E não do número de agulha que eu utilizei, tá bem? Olha só que linda. Um acabamento maravilhoso, né? Eu acho lindo esse acabamento. E assim, se você fosse fazer toda a peça com o ponto baixo centrado, ela iria ficar dessa maneira, super firme. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto, como vínhamos fazendo nas carreiras anteriores. Faço agora 7 correntinhas. Agora, a gente vai fazer assim. Cuida a minha mão aqui. O que que eu vou fazer? Ó, vou dar uma girada para cá, tá? Por que isso? Que aí as nossas correntinhas vão ficar fáceis para a gente pegar. Elas vão ficar do nosso lado direito. Se a gente não der essa volta e fizer assim, reparem que elas vão ficar do lado avesso e vai ficar bem difícil para a gente pegar, tá? Então, faz isso aqui e gira nesse sentido. Agora, a gente vai deixar 1, 2 pontos e vamos pegar no terceiro ponto. Vamos pegar exatamente no ponto baixo centrado, como estávamos pegando. Coloca a sua agulha e aqui puxa de uma vez só, trazendo a alcinha para frente. Faz uma correntinha, laça o fio que vem do novelo. Nesta primeira correntinha, vamos pegar aqui embaixo, deixando 2 alcinhas para cima. Pega aqui embaixo. Faz um ponto meio alto. Tira todo numa vez só. Laça. Vai para a correntinha do lado. E faz um ponto alto. 2 laçadas na agulha. Vai para a próxima, lembrando, não pegando somente uma alcinha. Tens que pegar as 2 alcinhas para não ficar buraquinho, tá? Tira 2 e tira 2, formando um ponto alto duplo. E assim nós vamos fazer agora por toda a nossa volta, tá? Os únicos 7 pontinhos era no início, porque depois a gente vai fazer a junção da carreira. E aqui a gente vai sempre dar 3 correntinhas e não esquece de dar essa giradinha para facilitar. Deixa 1 ponto, 2 pontos e pega no terceiro. Vocês vão perceber, quando chegar aqui no final, vai sobrar um pontinho. A gente vai esquecer ele e vamos seguir fazendo, porque nós precisaríamos de múltiplos de 3. Se eu tivesse os 78 antes, sem colocar meus aumentos, daria exato. Só que no meu caso, como eu coloquei os aumentos, eu vou conseguir fazer um triângulo a mais, vai ficar num total de 27 triângulos. Então, eu vou fazer por toda a volta e depois eu volto com vocês. Olha só, eu nem arrumei a carreira, olha como ela fica bonita. Olha a estrutura dela. Esse pontinho aqui não vai ter problema algum, porque nós vamos deixar ele aqui e não vai ser um pontinho que a nossa peça vai ficar chapéuzinho, né? Então, eu vou pular aqui exatamente em cima. Eu não vou aqui para não ficar grosso, tá? Eu vou pegar aqui em cima, como vínhamos fazendo. Como aqui eu peguei em cima, para o nosso triângulo não ficar mais alto que os outros, eu não vou dar aquela correntinha que vínhamos dando. Então, lembra,
Vai fazer a correntinha por toda a volta. Chegando na junção da carreira, não dá essa correntinha. Já laça e faz direto o seu ponto. Como estávamos fazendo, pegando as duas alcinhas, tira todo, formando o ponto meio alto, tá? Agora, tira a sua agulha e conta lá, ó. Aqui saiu o trabalho, né, do triângulo. Então, conta do ladinho, ó. 1, 2, 3. Aqui na terceira, eu vou pegar somente a alcinha de cima agora. Eu não pego as duas, porque senão vai ficar essa emenda muito grossa. Então, eu pego somente uma e passo por dentro aqui para formar a ponta do nosso triângulo. Laço, aqui sim, aqui é igual, eu pego as duas alcinhas, tiro duas e tiro duas. Chegando aqui, tira a sua agulha, introduz somente na próxima alcinha, busca a alcinha, passa por dentro e fez a emenda. Duas laçadas, pegando as duas alcinhas aqui, formando o nosso ponto alto duplo. E agora, não vamos pegar somente uma, porque se eu pegar somente uma alcinha, olha o quanto ela vai ficar aberta o buraquinho. Então, agora nós vamos pegar as duas alcinhas. Vou introduzir a minha agulha mais para baixo. Opa, não é aqui não, aqui tá saindo ponto, é aqui, tá? E olha só, peguei uma e peguei duas. Aí, coloca a sua alcinha e puxa. Agora, eu vou fazer as 7 correntinhas, como fizemos anteriormente. Tá? Gira a mão. E agora, nós vamos pegar nessas duas alcinhas aqui. Nós temos a opção de pegar aqui no meio, mas eu não gosto muito porque ele fica buraco, tá? E fica mais grosso. Eu prefiro pegar nessas duas alcinhas, uma aqui e a outra em cima do trabalho. Então, eu vou pegar uma e duas. E tirar como tirávamos antes. E faz uma correntinha. Faz o trabalho, agora sim, pegando as duas alcinhas. Fez o meio ponto alto, laçou, faz o ponto alto e agora o ponto alto duplo. E essas 3 correntinhas que sobra é as que a gente vai juntar depois, como fizemos aqui embaixo. Agora vamos fazer 3, depois girar. Agora sim. E junta as duas alcinhas e tira todo. Chegando aqui na junção, agora nós vamos pegar um pouquinho diferente, tá? O que a gente vai fazer? Antes tínhamos pego aqui, né? Nesse buraquinho aqui. Se eu introduzir novamente o meu ponto aqui, esse buraco vai ficar grande. E aí não vai ficar bonito. Então, aonde que eu vou pegar? Reparem, essa alcinha que está saindo aqui, ó, ela fica bem escondidinha. Então, com uma agulha mais fina, você busca ela. Você pega ela e essa alcinha do ponto, lá de trás. Ficando com 2 alcinhas, tá? Então, nós vamos pegar uma e 2, tá bem? Então, tá, vamos lá. Então, aqui eu tenho que ter 3 correntinhas, gira a mão, vem aqui, pega ela
e a outra alcinha e tira de uma vez só, tá? Então agora, lembra que antes também a gente não fez a correntinha aqui embaixo, porque se eu for fazer a correntinha na junção das carreiras aqui, e como eu não estou pegando exatamente no mesmo lugar da carreira anterior e peguei um pouquinho para cima, se eu der essa correntinha, ela vai ficar, esse meu triângulo vai ficar maior que os outros e a nossa bolsa vai ficar tortinha. E não é isso que a gente quer. Então aqui na junção é o único lugar aonde eu não vou pegar, eu não vou dar essa correntinha. Daqui eu já faço a laçadinha, venho do lado, pegando as duas alcinhas e faço o meu meio ponto alto. Tiro a minha agulha e lembra de contar, não nesta, porque está saindo o meu ponto. Conta aqui, 1, 2 e na terceira. Introduz a agulha, busca a alcinha e traz para dentro, pegando somente uma alcinha, né? Laço e vou fazer o meu ponto alto. Tiro 2 e tiro 2. Tira a agulha, pega somente uma alcinha, busca a laçadinha e passa por dentro. 2 laçadas, vamos fazer para fazermos o nosso ponto alto duplo, tá? Cheguei aqui, ao invés de eu pegar agora somente uma alcinha, é como eu expliquei na carreira de baixo, né? Na anterior, eu vou pegar 2 alcinhas. Pega essa alcinha, coloca na agulha e tira, formando o nosso triângulo. Sempre 7 na hora da subida, tá? Eu vou fazer 8 carreiras, tá bem? Então, 2 eu já tenho pronta e vou fazer mais 6 carreiras, todas iguais, como mostrei para vocês. E assim que tiver finalizada a peça, aí eu volto com vocês. Então, antes eu falei para vocês para fazermos 8 carreiras, né? Mas temos um problema, porque quando eu fiz a bolsa laranja, sobrou pouquíssimo fio. E com isso eu fiquei preocupada. Então, como para mim sobrou um restinho de fio, para outras pode faltar ou para outras sobrar mais quantidade, né? Então, eu achei melhor nós fazermos somente 7 carreiras. Ela vai dar uma altura igual muito boa, tá? Então, vejam aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carreiras. E aí, o nosso fio acabou aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma correntinha, vou cortar esse fio, vou dar uma alturinha para arremate e vou cortar, tá? Se quiseres, pode dar continuidade aqui e você vai deixar atrás da sua bolsa aqui, tá? Eu prefiro cortar e eu já acostumei de fazer a lateral exatamente aqui na voltinha do oval, né? Então, vamos fazer isso agora. Agora eu voltei com agulha 6 milímetros, que é onde eu vou fazer a minha sequência da bolsa. Eu vou introduzir no meio desse último ponto do triângulo, vou fazer uma correntinha formando o meu ponto baixo, tá? Esse pedacinho que fica aqui, a gente pode ou arrematar junto agora ou arrematar depois, tá? Eu prefiro arrematar junto agora, mas você faz como você achar melhor.
Tem um pontinho, vou pôr mais um ponto baixo aqui do ladinho, ficando com 2 pontos baixos, tá? Agora, a gente vem aqui para a lateral. Eu não gosto de pegar num todo aqui, porque eu acho que esse ponto vai ficar muito comprido e ele fica muito desproporcional com os outros. Eu gosto de introduzir a agulha aqui no meio da alcinha, tá? Lacei o fio que vem do novelo e faz o ponto baixo. Dessa maneira aqui. Agora, eu passo aqui pro ladinho, eu faço um ponto e pro ladinho mais um ponto. Aqui, vocês lembrem de dar alturinha, de não deixar muito apertado, tá? E aqui da mesma maneira. Então, a gente vai fazer assim até chegarmos no finalzinho da volta, daí a gente vai fazer a união para depois dar a sequência para nossa bolsa. Chegando aqui no final da carreira, eu tenho os meus 2 pontos em cima do triângulo e agora no meio eu faço o meu último pontinho, tá? Agora nós temos o nosso primeiro ponto aqui. Eu acabei soltando porque eu achei que o meu acabamento não tava legal. Eu deixei solto para mim finalizar ele agora, tá? Então, eu vou fazer da mesma maneira, introduzir a agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha e levar a alcinha lá para trás. Aí pode colocar o marcador, ajusta o ponto bem próximo às outras alcinhas, né? O comprimento. Entra no meio do ponto aonde está saindo a alcinha. Vai lá atrás e confere se saiu no meio das 2 alcinhas. Busca o fio que vem do novelo. Engatei a alcinha, tirei o marcador, fiz a correntinha formando o meu ponto baixo. Aqui eu vou ajustar ele depois, tá? No que eu faço um pouquinho com vocês agora, depois eu já vou prender ele. Nunca deixem os acabamentos para prender todos eles no final da peça, tá? Porque depois tu vai ter que estar entortando toda a peça, tu vai ter que ir lá dentro, arrumar, cortar, queimar a pontinha. Então, faz isso logo, tá? Então, eu vou introduzir a agulha no meio dessas 2 alcinhas, no meio do Vzinho e bem abaixo da junção dessas correntinhas. Confere lá atrás e faz o ponto baixo centrado. Lembrem de dar essa alturinha aqui e não na alcinha da agulha, tá? Somente nessa que vem do novelo. Vamos fazer 5 carreiras, tá? Então, aqui já estamos na segunda e vamos fazer um total de 5 carreiras para ficar igual a nossa base aqui. Tá bem? Então, eu vou fazer e depois eu volto com vocês. Então, vamos fazer o fechamento da carreira agora. Eu já fiz o meu último ponto, dou essa alturinha de uns 10 centímetros, corta o fio. Lembra de queimar as pontinhas para ele não desmanchar. Introduz a sua agulha embaixo das 2 alcinhas, bem como estávamos fazendo, tá?
Agora, tem um detalhezinho aqui que a gente fez lá embaixo na base, lembram? Nós temos que trazer o fio e fechar nessa última correntinha. Para isso, eu vou entrar neste nozinho, nesta alcinha, e no meio da correntinha. E assim, finalizamos. Olha o nosso acabamento. E antes de arrematar, eu já vou dar a saída com vocês aqui para o nosso acabamento, tá? Pega lá o fio que vem do novelo, com a mesma agulha número 6. Então, introduz a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha. Deixa um pedacinho para arrematar depois, lá atrás. Puxei a alcinha, já vem para o ponto do lado, embaixo das duas alcinhas da correntinha, e faz o ponto baixíssimo, tirando de uma só vez. Esses pontos baixíssimos, você precisa deixar ele soltinho, tá? Aqui sim, nós temos que dar uma leve alturinha na alcinha que vem da agulha. Para seguirmos para o próximo ponto, tá? Bem soltinho assim. Cheguei aqui no final, então, deixei este último ponto aqui para a gente simular a correntinha. Vou dar aquela alturinha de uns 10 centímetros, cortar, queimar as pontinhas. E agora, esse acabamento, ele vai ser exatamente igual, passando por baixo das duas alcinhas, levando lá para trás. Última correntinha, entra lá no meio dela e puxa lá para trás. Assim, tá? Então, agora eu vou arrematar, porque eu tenho os 3 fios para arrematar. Antes de darmos sequência, a gente arremata, vai lá e arremata bonitinho, tá? Sem aparecer. Aqui eu já fiz 3 argolinhas, já estão prontas. E vou fazer essa outra com vocês, tá? Então, vamos lá. Eu coloco a minha agulha por dentro da argolinha e busco o fiozinho daqui de trás. Pega o fiozinho que vem do novelo e faz o ponto. Esse aqui agora você já pode esconder. E aqui eu usei a agulha número 5, tá? Então, eu vou fazer essa aqui com essa para ficar mais justinho aqui meus pontinhos. Pode ser bem apertadinho aqui. Esse aqui podemos já cortar para não atrapalhar depois no final. E também eu dou uma queimadinha para não ficar soltando os fios. Aqui nós vamos colocar 8 correntinhas. Eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço uma correntinha, dou uma alturinha, corta, queima. E agora já esconde esse fiozinho, tá? Então, o que eu fiz agora? Eu achei o meio da minha bolsa. Lá da base, você olha onde é a tua lateral e vem subindo, acha o seu meio ou conta os pontinhos, como você achar melhor. Pus um marcador aqui e pus um marcador aqui. Achei o meio da minha bolsa. Agora, para mim prender as argolinhas, eu deixei 8 pontos aqui até o marcador e deixei 8 pontos aqui, que vai ser exatamente aonde está o marcador que a gente vai começar a prender a nossa argola, tá? Ela ficou assim, escondi o fio aqui atrás,
aqui é o nosso direito. Aí nós vamos pegar o fio que vem do novelo, traz a argolinha aonde está o marcador, que é aqui aonde a gente vai iniciar costurando ela. Pode tirar o marcador, você só tem que cuidar para ela não sair do lugar, tá? Eu deixei um pedacinho então, coloquei meu dedo lá atrás e aqui é o meu fio que vem do rolo. Então, eu tirei o marcador, agora eu me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixei 8, então é aqui aonde eu vou iniciar, tá? Pode ser dentro do ponto centrado, aqui, ó, não tem problema algum. Colocou a agulha, vou usar agora a agulha fina, que vai facilitar pra gente fazer esse trabalho. Lacei lá atrás o fiozinho e trago aqui pra frente. Agora, eu vou fazer, nesta primeira correntinha, eu vou colocar o meu ponto, que vem lá de trás. Agora, eu vou lá atrás e laço o fio que vem do novelo e tiro numa vez só, passando por dentro daquela alcinha. Tá? Agora, eu vou na do ladinho, vou lá atrás. Esse é o fio que a gente vai arrematar depois, tá? Vou lá atrás, busco, passo por dentro da alcinha, dou uma alturinha para seguir para a próxima. Eu particularmente gosto muito dessa costura, mas se você não gostou dela e não quiser fazer, sem problema, você pega uma agulha de tapeceiro, né? E você costura com agulha, não tem problema algum. Aqui atrás ele tá todo de pezinho, todo parelhinho. Vai chegar um momento aqui, ó, que eu vou puxar e ele vem aqui pro lado. Vocês vão ver o fio agora, como ele ficou aqui atrás. Olha, já tem 2 passados. Se você não quer esse detalhe ali, o que que tu pode fazer, ó? Tu vai lá atrás, puxa o fiozinho, aí volta aqui na frente, laça a correntinha aqui, vai lá atrás. Olha, e cuida para ele não ficar com aquela aparência, tá? Olha, daí aqui ele não fica, ele fica todo escondidinho. Aí agora eu vou pro próximo e aqui está, ó. Para não ficar assim, então você pega, passa por dentro dessas 2 alcinhas o seu fio. Volta aqui na frente. Vai lá atrás agora, sai aonde saiu o fio. Põe a agulha onde tá saindo o fio. Laçou, trouxe pra frente e fez a correntinha, tá? Assim, ó, lembram lá no início onde eu falei pra vocês que eu iria dar dicas de como fazer um acabamento perfeito? Então, eu sei que às vezes é um pouquinho chato, a gente quer acabar a peça logo, né? Mas é muito mais lindo uma peça bem acabada do que você ficar enxergando lá atrás aquele fio torcido por cima, né? E olha só como ele ficou lindo aqui. Da mesma maneira aqui, ó. Botei a pontinha onde tá saindo o fio. Agora eu busco o fiozinho, passo dentro da correntinha e sigo pro próximo. Aí, chegando aqui no final, eu vou introduzir de novo o meu fio bem abaixo da onde eu fiz o acabamento de pontos baixíssimos, olha. Ficou aqui e ficou aqui. Só que aí você cuida. Aqui eu comecei no meio do ponto centrado, então aqui
eu vou acabar também no meio do ponto centrado, tá? Que aí fica os dois lados iguais. Introduz, puxou, deu uma altura de uns 10 centímetros, cortou. Queima. E agora, no mesmo lugar, introduz a agulha e puxa o fiozinho lá para trás, tá? Então, olha como fica bonito esse acabamento. Se você gostou, faz assim. Se não, como eu falei, pode usar a técnica de costurar com agulha de tapeçaria. Agora eu vou prender todas, depois eu volto. Aqui tem um detalhe também bem importante, que assim que você acabar, que trouxer para cá, eu já dei o meu nozinho e agora eu vou fazer o outro junto com vocês. Eu vou passar por baixo de uma alcinha, vou dar o meu nozinho. Puxa bem. E agora, volta a esconder. Aí, ele fica todo escondidinho, olha, puxa bem e vai escondendo. Que aí não tem problema da nossa peça, a nossa bolsa soltar gola. Então, eu dei o nozinho, mas igual, dei 2 nozinhos, um aqui e um aqui. Mas ele fica bem escondidinho também. E aí também você corta, queima e esconde a pontinha. Tá? Eu acho bem importante esse nozinho que a gente dá aqui, porque dá mais segurança, né, para nossa alça, tá? Então, da mesma maneira, eu vou fazer aqui. Agora, vamos fazer a alça. Eu escolhi fazer essa alça aqui, que é uma alça bem básica, bem simples, né? Porque eu acho que ela combinou muito com a bolsa. Ela tem os mesmos pontos aqui da base e aqui os pontos baixíssimos iguais que eu fiz no fundo da bolsa. Mas assim, ó, fica do seu gosto. Se você não gostou dela, você pode fazer qualquer outra alça. Aqui no meu canal tem um passo a passo da Bolsa Primavera, aonde eu ensino a fazer uma alça que é bem básica. Então, é do seu gosto, faz a que você achar melhor. Vou iniciar fazendo o nozinho inicial. Esse nozinho inicial, cada uma tem o seu jeitinho de fazer. Eu gosto de fazer esse e aperto bem para depois não confundir com a correntinha. Então, eu vou fazer 80 correntinhas. Essas correntinhas não podem ser muito largas. Faz elas justinha para a alça não ficar muito comprida, né? Não ficar muito solta. Então, você vai lá, faz as 80 correntinhas, depois eu volto com vocês. Feito as 80 correntinhas, agora eu não vou pegar na primeira correntinha, e sim na segunda, na alcinha de cima. Pega somente uma alcinha e faz o ponto baixo. Aqui também o pontinho pode ser mais justinho, tá? Não precisa deixar ele solto. Vamos fazer assim até o final da carreira, depois eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, fiz um ponto baixo na última correntinha. Agora, eu vou botar mais um pontinho no mesmo buraquinho. E mais um pontinho no mesmo, tá? Ficando com 3 pontinhos no mesmo buraquinho, na mesma alcinha. Agora, nós já podemos esconder aqui o nosso fio inicial, tá? Pega e faz o ponto baixo. E segue. E pegando somente uma alcinha aqui.
ela fica um pouquinho mais larguinha e depois igual a gente vai fazer a carreira de pontos baixíssimos, daí acaba escondendo ali, né? Então, vamos fazer assim até o finalzinho. Chegamos lá no final, depois eu volto com vocês. Agora, vamos fazer aqui nossa volta. Nesse último ponto, eu não vou pegar somente uma alcinha, eu vou pegar num todo, tá? Vai ficar com as duas alcinhas para ficar mais firme. Aí, faço mais um pontinho. E agora, nós vamos fazer o nosso fechamento. Vou introduzir a agulha por baixo das duas correntinhas e vou levar essa alcinha lá para trás. Ajusta. Agora, você pode introduzir a agulha por baixo dessas duas alcinhas aqui. Busca esse nozinho que ficou aqui atrás. Ponha a alcinha na agulha e agora você ajusta bem para ela não ficar grande, tá? Laça o fio que vem do novelo e puxa. E aí, a gente fazendo também aqueles pontos baixíssimos, ela vai ficar bem retinha. Vou introduzir a agulha aqui e vou tirar numa vez só. Esse é o nosso ponto baixíssimo. Procura para não deixar ele muito apertado também. E vejam que eu entro em cada buraquinho. Faz isso até o final. E aí, depois, a gente volta e prende elas na bolsa. Aqui eu já prendi uma alça para vocês verem como que fica, tá? Se vocês não gostaram assim, vocês já podem mudar e fazer de outra maneira. Eu peguei um pedaço de mais ou menos uns 40 centímetros, vou juntar as pontinhas, vou passar essa alcinha por dentro da argola e as minhas duas pontinhas por dentro desta alcinha. E prendi o meu fio. Agora eu vou pegar, eu peguei uma agulha bem fininha para facilitar também. O que nós vamos fazer agora? Introduz a agulha dentro da bola, dá uma laçadinha no fio e puxa por dentro. Agora eu introduzo novamente na bola, busco o outro fio e puxa para dentro. Coloquei uma. Agora vamos colocar a outra. Agora eu pego a minha alça, arrumo ela para ficar do ladinho certo. Cheguei aqui com a alça. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar a ponta da minha agulha, eu vou descer aqui na segunda correntinha. Com a ponta para baixo, lacei um fiozinho. Da mesma maneira, vou fazer no outro lado, laçando e trazendo para cima o outro fio. Agora, nós vamos de baixo para cima, introduzir a agulha e trazer a alcinha para baixo. Aqui do ladinho e trago para baixo. Agora, eu vou pegar a agulha mais fina para facilitar. Eu vou entrar nas duas alcinhas e nessa alcinha aqui de trás. E vou buscar um fio. E trouxe ele para cima. Agora, eu vou entrar aqui do ladinho, nas duas alcinhas e também nessa alcinha aqui de trás. E busco o fio para frente.
Agora, eu coloquei a minha agulha dentro, peguei o fiozinho, dei essa alcinha nele, engatei e trouxe para dentro. De novo, vamos puxar o outro fio. E traz para dentro da bola. É um pouquinho mais difícil aqui, porque tem muitos fios juntos, né? Mas logo vai ficando bonitinho e a gente vê que deu certo. Puxa bem, puxa todo, para deixar aqui bem firme. Agora eu vou dar um nozinho. E 2 nozinhos. E agora eu vou trazer novamente por dentro, então, dessa última bola. Chegou aqui, dá uma alcinha e traz para dentro. E puxa. Corta bem próximo da bola. Queima, esconde ele todo. Nossa aula chegou ao fim, foi muito gratificante ter gravado esse tutorial. Se gostaram, deixe um like e inscrevam-se no canal para mais tutoriais. Ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Adoraria ler a opinião de vocês nos comentários. Todas as informações e links estão na descrição. Um beijão da Cris. Até a próxima!